Vamos com essa fala do Lula aqui, que foi muito boa, hein? Porque minha mãe, Dona Lindu, dizia: Lula, você teima. E eu estou teimando. Eu gosto da vida e eu vou viver muito. E vou dizer uma coisa para vocês: enquanto eu tiver vida, aqueles cidadãos que ajudaram a destruir esse país, que negaram a vacina e por conta disso morreram 700 mil pessoas da Covid nesse país, nos quais metade era culpa deles. Aqueles cidadãos que prometeram emprego e deram desemprego, que prometeram casa e não deram casa, que prometeram comida e não deram comida, que prometeram mais salário e passaram 7 anos sem aumentar o salário mínimo. Esses cidadãos, enquanto eu for vivo, não voltarão a governar mais esse país. E nós, e quem tem, este ano, nós vamos para a rua. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós não queremos fazer confrontação física. O que nós queremos é fazer confrontação de realização nesse país. Perguntar para eles quantas universidades vocês fizeram nesse país? Nenhuma. Quantas escolas técnicas vocês fizeram? Nenhuma. Quanto percentual vocês aumentaram o salário mínimo? Nada. Aliás, nem aumentaram a merenda escolar, que vocês querem saber. Então, companheiros e companheiras, eu sou um pernambucano. Não morri de fome até completar 5 anos de idade. Para morrer depois que chegou a 80 é difícil. Então se prepare porque esse ano eu vou andar esse país. Eu vou percorrer cada rincão desse país junto com essa turma aqui. E nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse país e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser. E quem ganhar leva da forma mais democrática do mundo, na eleição mais honesta do mundo, porque não tem nada mais honesto do que a urna eletrônica para esse país. Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre: se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria 3 vezes presidente da República desse país. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo. Então, gente do céu, vocês tenham certeza de uma coisa: eu sei do que vocês precisam. E eu sei como é que a gente faz para melhorar. Então, ajudem a controlar o celular de vocês. Ajuda o celular. Não passem mentira para frente. Não passe mentira. Aprenda a distinguir o que é a verdade e a mentira. Pega as coisas boas que vocês têm e divulga as coisas boas. As coisas ruins não precisa divulgar para ninguém. Porque esse país precisa acabar com o ódio. E a gente precisa voltar a ter mais fraternidade, a ter mais amor, a ter mais solidariedade, a ser mais amigo dos nossos amigos. É esse mundo que eu quero construir. E sobretudo para as companheiras mulheres. Eu sei que tem aumentado a violência contra as mulheres. Tem aumentado a morte das mulheres. E eu quero aqui dizer para os homens: somos nós homens que temos que ter coragem e dignidade de assumir a defesa da luta contra a violência contra as mulheres. Porque quem é violento somos nós. Você não tem histórico de mulher batendo no marido. Você não tem histórico de mulher matando o marido. Mas todo dia aparece homem querendo matar a mulher, querendo matar a namorada. E eu quero dizer que isso é uma falta de respeito e dignidade. Se a gente não está bem dentro de casa, a gente não briga. A gente resolve isso, sabe, levando em conta que a gente tem filho. Se a gente briga dentro de casa, a gente sabe que o filho está ouvindo aquela briga. E isso pode formar a cabeça do nosso filho ou da nossa filha. Então eu queria pedir para os homens: quando você estiver raivoso, quando você estiver nervoso, ao invés de descontar da sua olhada das crianças, abra a porta, saia, vá para o quintal, conta até Deus, fala um pouquinho com Deus e volte para casa para cuidar da tua família e não para bater na tua família ou ficar nervoso com a tua família. Um abraço, que Deus nos abençoe e até outro dia, se Deus quiser. Tá aí, portanto, este evento que foi aqui em Rio Grande, né? O Lula ali, entre vários temas, né? Essa campanha contra a violência de gênero aí que ele comprou, né? E importante que tenha comprado. Tocou ali na questão da internet, né? Que ele está batendo muito forte agora, as fake news da internet. Eu tenho uma notícia que eu quero repercutir com vocês aqui na sequência, falando do Grok, né? Da inteligência artificial do Grok, que é algo muito preocupante.
Mas seguindo nesse tema aqui, pessoal, eu separei um vídeo que a Mídia Ninja publicou aqui com um compilado sobre o Banco Master, né? Que vocês viram que o Lula falou ali, né? Do absurdo que é este bilionário, esse cidadão bilionário, que ele se refere ao Vorcaro, né? E a cobertura da grande mídia está pornográfica em relação a essa questão do Banco Master, né? Atuando para confundir e tentando lançar uma campanha contra o judiciário. O Nassif está denunciando muito isso, e nós aqui no canal também estamos denunciando. Trouxemos os vídeos do Nassif, até fizemos os cortes aí para fortalecer a mensagem, né? Porque, olha, tirando o Nassif, que está fazendo esses alertas, nós aqui no canal, outros canais têm entrado aí neste efeito manada, como diz o Nassif, né? Que é trazer as manchetes e a pauta da mídia liberal e levar adiante, como, por exemplo, aquela questão do resort do Toffoli, né, entre aspas, que não tem absolutamente sentido algum. O resort do Toffoli é que nem o sítio de Atibaia do Lula, gente. Vamos abrir os olhos. Não tem sentido nenhum aquilo ali. Nenhum sentido. E este portal Metrópolis, eu tenho falado muito aqui, todo cuidado é pouco com esse portal Metrópolis, que é um portal de um ex-político que já foi preso por participar de uma grande falcatrua do TRT de São Paulo, se não me falha a memória, Luiz Estevão, o Eduardo Estevão, é o dono desse portal Metrópolis, e eu tenho dito que esse portal Metrópolis está fazendo o mesmo papel que a Jovem Pan fazia de 2018 a 22. O que a Jovem Pan fazia? A Jovem Pan botava um carimbo de jornalístico, de matéria jornalística para as fake news da extrema-direita. Era esse o papel da Jovem Pan. Só que a Jovem Pan está sendo processada para perder a sua concessão. E aí o Metrópolis entrou nesse vácuo aí, fazendo esse jogo que é, assim, pornográfico. De jornalismo, o Metrópolis não tem nada. E, infelizmente, alguns portais do nosso campo estão seguindo esse efeito manada aí, né? Eu assisti o ICL hoje de tarde, o ICL está trazendo as questões aí do Banco Master, mas está fazendo uma cobertura muito adequada, denunciando, inclusive, esses jornalistas aí. Ontem, por exemplo, saiu uma matéria com 2 jornalistas da Rede Globo dizendo que o Lula teria afirmado que é para o Toffoli se aposentar no STF. E aí, assim, não tem prova nenhuma disso. Aonde que o Lula falou isso? Para quem que o Lula falou isso? Aí são 2 lá, globais, lá, globalistas, sei lá como é que eu chamo essa gente, da turma da Malu Gaspar, né? Lançando essa fofoca absurda. É uma fofoca absurda, né? E tem outra coisa aqui no Banco Master que eu quero trazer, que é e os governadores. E os governadores que injetaram rios de dinheiro. O Carioca lá com a Rio Previdência, o Ibanez que queria comprar o Banco Master. Esses governadores aí não estão nas manchetes da mídia golpista. Então é esse trecho que eu quero trazer aqui, ó. O corporativista já começa... Mídia Ninja fez um compilado legal aqui. No começo, que depois na segunda parte do compilado eu nem vou levar adiante, porque já entra, né, nas conjecturas do caso Banco Master. Arrumar fatos para envolver Lula no caso Master. Até agora o Palácio do Planalto estava distante do caso Master. Com essa informação, o enredo da teia que Vorcaro lançou sobre Brasília cresce. O deputado federal Orlando Silva já pediu atenção para a tentativa de envolver Lula no caso Master. Essa matéria não diz absolutamente nada. Aliás, diz que Lula falou que banco é assunto técnico para o BC.
Ponto para Lula, mas a manchete se presta a criar narrativas. Enquanto a imprensa liberal tenta ligar Lula a esse escândalo, tem deixado de lado outros nomes como os governadores Cláudio Castro e Ibanez Rocha, além do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tem que dar nome aos bois. A gente vem acompanhando, assim, agora o nome do Ibanez, enfim, porque o Ibanez também está tão envolvido na história que seria impossível não destacar o nome dele. Mas a gente não vê esses nomes em destaque o tempo inteiro, né? Por que a gente não está falando o tempo inteiro do governador do Rio de Janeiro? Né? Hiper envolvido. O Cláudio Castro está hiper envolvido nessa história. E o Roberto Campos Neto, a gente tem que lembrar que é o cotado da Faria Lima para ser o ministro da Economia no o hipotético governo de Tarcísio. Então, me causou muito espanto desde o começo isso de o Campos Neto não ter sido procurado, não ter sido entrevistado. De repente ele sumiu. Ele que estava ali dando pitaco em todos os lugares, assinando coluna, falando sobre a política econômica do atual governo, de repente ele desapareceu. Opa, tô sem áudio aqui, agora eu vi a Tereza decidir. Desculpa, camaradas. Ricardo aqui também, os camaradas estão aqui, obrigado. Não, eu tava dizendo que deu o Campos Neto, né? De novo, o Nassif é o único que traz o Campos Neto. E o Nassif toca no ponto essencial do Campos Neto nessa história toda, que é a desregulamentação completa do sistema financeiro, que é exatamente o que permite que esteja acontecendo isso que está acontecendo, só está acontecendo por causa da desregulamentação completa do sistema financeiro. Então, o Campos Neto jogou um papel decisivo aqui, especialmente nessa questão das fintechs, tá, pessoal? Essa questão das fintechs é fundamental da gente analisar e da gente ter em mente, porque é a porta aberta para os crimes financeiros, é a porta aberta para a lavagem do dinheiro. É bom a gente lembrar de novo que aquela operação carbono oculto, mais de 40 bilhões, o PCC ligado com a Faria Lima, né, e com grandes políticos do Centrão por trás, e isso é a carbono oculto, postos de combustível que só existiam para lavagem do dinheiro através das fintechs, né? Então, é muito evidente o que está acontecendo aqui, gente. E aí, quando a grande mídia vem querer enlamear o governo Lula e relacionar o governo Lula com isso aqui, a gente já sabe, né? A gente já sabe a história da grande mídia, como é que eles atuam, né, pessoal? Não vamos cair de novo nessa aqui, que é uma Lava Jato 2.0 que a grande mídia está tentando criar, né? Entrou de férias, como se ninguém mais soubesse por onde ele está. Então, eu acho que é importante isso, assim, foi bom que você ter dado o nome, realmente foi no Foro de Teresina, quem fez essa contagem muito importante, e o Foro de Teresina também trouxe ali uns detalhes com relação ao Campos Neto, que fala, inclusive, de um período em que ele estava no Banco Santander, em que o Santander apareceu ali envolvido também com algumas contas que seriam de fundos que estariam ligados ao PCC, enfim, essa carbono oculto mostrou algumas relações, mas que também teriam passado ali pelo Santander na gestão Campos Neto, Demori. Na sexta-feira, em um evento em Maceió, Lula detonou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais no sistema financeiro. Aí vem de novo, né, a fala do Lula que eu já trouxe no começo aqui, e depois o corte ali descamba para aquela análise da mídia golpista, inclusive traz ali analistas da Globo News, que eu não gosto de repercutir aqui no canal, né. Tereza Vilela, Maria Cristina, Ricardo Silveira,
Sidney Kripa, gigantesco Sidney Kripa. O Jaya Guru diz que doa quem doer não é o normal. Pois é, né? Deveria ser, né, o Jaya Guru? Deveria ser. Felizmente não é. Cleison Reinhardt, grande presença aqui, camarada. Salve, salve. César Silva, de Muriaé, Minas Gerais. O Wagner Noleto, Lula 13, quinto artigo conosco. Giovanni Fagundes, de Caxias do Sul. Um grande abraço, meu camarada. Grande presença. Regina Alves está aqui conosco também. Vamos chegando, deixando a curtida. Digam de que cidade estão falando. Sérgio Freire, grande presença. O grande Fábio Krause aqui conosco. Ó. Dali, Fábio Krause. Suman tá melhorzinho? Pergunta ele. O Suman tá meio debilitado aí de saúde, né? Tá complicada a situação do Thiago Suman. Hoje tive que socorrê-lo no giro, né, Krause? Mas vamos em frente, vamos. É a questão do trabalho, né, gente? Eu vou trazer uma matéria aqui na sequência da TV Brasil falando dessa questão da saúde mental, né? Com excesso de trabalho hoje em dia, né? Mas para fechar esse ponto aqui do Banco Master, pessoal, eu quero trazer o vídeo do Nassif de novo. Já passei 2 vezes, pelo menos, aqui no canal, mas como é um vídeo curto, de 3 minutinhos, eu acho que o Nassif fala tudo sobre isso aqui, sobre o efeito manada que tem na mídia, inclusive nos nossos companheiros aqui da mídia progressista, em relação a essa questão do Banco Master, né? Para fechar aqui o Banco Master. O primeiro é essa enxurrada de denúncias contra o Dias Toffoli. Eu não ponho a mão no fogo pelo Dias Toffoli. Isso. Tem indícios aí de irregularidades que tem que ser apurados. Mas o que acontece, isso é um padrão que vem desde os anos 90, desde que começou a descompressão da imprensa acabou a ditadura, vem o governo Collor, a imprensa descobre a musculatura dela, e de lá para cá o que há são os efeitos manada. Você marca entra alguém na linha de fogo, um jornal começa inicialmente fazendo os ataques, os outros entram, e daí vai aquela enxurrada em que entram denúncias, uma primeira denúncia, entra um conjunto de... Você vai gerando fatos para manter viva aquela campanha. E daí você estimula o chamado jornalismo de espetáculo, o linchamento. Sabe aquele negócio do pai de família tradicional que fala eu sou contra a violência, e de repente vê um assaltante ou alguém aí sendo linchado, ele fala, é minha vez, eu vou aproveitar o momento. Ou seja, esse pessoal que entra nesse esquema, ele é fundamentalmente um pessoal que vai na onda, um pessoal medroso. E aqui o Nassif tem toda a razão, né? E aqui ele fala bem, né? Que tem um jornal que lança a questão e depois vem o tal do efeito manada, que infelizmente, eu estou dizendo aqui, pessoal, vou dizer de novo, infelizmente os nossos companheiros do campo progressista estão caindo nesse efeito manada. E o jornal que está fazendo esse papel aqui, nessa questão agora, é o Metrópolis. O Metrópolis e a Rede Globo. Então, assim, não podemos nos enganar com esses tipos de mídia, gente. É um pessoal que tem medo de questionar a onda, e quando ele vê a onda, ele fica tranquilo, porque ele está amparado pela maioria. E daí tem essas coisas que aparecem hoje aí, que é o tal do resort da família do Toffoli, que, segundo as matérias, já foi vendido para um fundo aí, tem jogatina lá. Você vê o caso aí. Por que tem jogatina lá? Eu nem sei se é da família do Toffoli ainda, pelas denúncias não é mais. Mas tem jogatina porque o Ratinho Júnior, lá de governador do Paraná, está estimulando cassinos por todo lado lá, com apoio da Loto Paraná, Loto Paraná, uma coisa assim. Então você joga essas informações, porque o Toffoli esteve lá, denúncia. Porque isso aí desmoraliza o jornalismo. Isso é o jornalismo de catarse. É o jornalismo de catarse. E o que se pretende com isso? O que se pretende não é só pegar o Toffoli, é abafar a operação em cima da Lava Jato, que ele ordenou uma polícia dando uma batida na 13ª vara federal, conforme vocês viram ontem com o Celso 3 aqui.
uma entrevista muito impactante do Celso 3, mostrando todos os abusos que estão registrados lá. Inclusive, aquela gravação que foi dada pelo Sérgio Moro para a Globo News, uma conversa, grampeando conversa da Dilma, que era presidente, com o Lula. E o que ele fez? Ele editou a última parte, segundo traz o Celso 3. Porque está a Dilma convidando o Lula para ser ministro, daí tiram a última parte, editam, em que o Lula fala, não quero ser. Usam isso para dizer que a Dilma estava armando algo para dar um foro para o Lula e livrar o Lula da prisão, seja o que for. Em cima disso, você teve toda a aceleração da campanha do impeachment. Então, o Toffoli foi o primeiro que teve coragem de ordenar isso. Por quê? Porque pediu várias vezes os arquivos lá para a 13ª Vara e simplesmente recusavam. Aquela rebelião do TRF4 lá que continua. Daí você fala, meu Deus do céu, se não acata a decisão do Supremo lá, para onde que vai? A zona que vai virar justiça. Então, isso aí é um fato. O outro fato é o enfraquecimento do Supremo no momento em que ele avança sobre as organizações criminosas que atuam no Congresso e que atuam na Faria Lima. Então, tem que tomar cuidado. Se tiver coisas do Toffoli, não tem jeito de esconder, não tem jeito. Daí, espera levantar os dados, apurar, dar o direito de defesa, e espera que, antes disso, todas essas prioridades nacionais aí sejam cumpridas. Perfeito, Nassif, perfeito, Nassif. Primeiro a me alertar sobre isso aí foi o Celso, camarada Celso Schmidt, aqui da Voz Trabalhadora, né? Que, aliás, fez um compilado fantástico aí na quarta-feira passada com o Rorato, né? Que está editado, nós vamos publicar esse compilado aí que o Celso fez, ficou muito bom, né? Todo cuidado é pouco, diz o Nassif. Vamos tomar muito cuidado na análise dessas questões aí, né? João Santos Ferreira, grande presença, está aqui conosco. O Valdir Lempec, camarada aqui do Sul, né? A Tereza Vilela dizendo que o Nassif é maravilhoso, além de que toca um bandolim, que é uma maravilha, né? Diz que ele é um cara acessível e pedindo para a gente trazer ele aqui para a Voz, né? Seria uma honra para nós, né? Aliás, o Nassif é figura carimbada aqui, é um dos caras que a gente mais reage, né? Eu sempre